E eu agora vou estar com o técnico Luan Carlos, já está no link ao vivo comigo, para falar da preparação e também da classificação do Goianésia. Luan Carlos, técnico do Goianésia Esporte Clube. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia, Jota, bom dia a todos. Como que está a preparação da equipe e também a classificação? Como o senhor faz essa avaliação da equipe em termos de classificação, classificando em terceiro lugar? Começou muito bem, depois deu uma oscilada, teve problema de contusão, teve problema de Covid, muitos jogadores com Covid. Qual a avaliação que o senhor faz da classificação, professor? Então, Jota, a gente ficou muito feliz, né, com essa classificação. Sabíamos que ia ser muito difícil, devido ao grupo nosso ser muito equilibrado, né, o grupo de 8 equipes muito tradicionais e fortes, né, com elencos bem competitivos. Então a gente já sabia da dificuldade que a gente enfrentaria. E como você disse, infelizmente a gente sofreu muito por questão de Covid. Tivemos em torno aí de 18 atletas contaminados. Perdemos a partir da 7ª rodada ao menos 2, 3 titulares por jogo. E isso pesou muito dentro do nosso planejamento, porque nosso elenco é um elenco pequeno. Então isso acabou gerando, né, algumas situações complicadas para a gente dentro da competição, mas a gente manteve o nosso equilíbrio, a nossa regularidade dentro da competição, manteve a equipe dentro da proposta que a gente tinha, da nossa identidade de jogo. Com isso, alcançamos nessa classificação que para nós é histórica, é a primeira vez que o Goianésia consegue alcançar essa passagem de fase. A gente fica muito feliz de participar desse momento, mas a gente sabe que pode ir além, a gente sabe que pode conquistar mais, e é isso que a gente tem buscado aqui no dia a dia. Agora, em relação ao futuro da equipe, passando a chavinha, mudando já para essa semana, o confronto contra o Gama, domingo aqui no Valde de Oliveira, como que está a equipe? O time está inteiro? Quais jogadores que o senhor tem à disposição? Quais são os desfalques, professor? Então, a gente tem em torno aí de 90% do elenco disponível, né? Infelizmente, um atleta ou outro ainda no departamento médico, mas a gente está tentando acelerar esse processo de recuperação. Mas, no geral, a gente vai ter aí o elenco praticamente todo, pessoal voltando, né, dessa quarentena que eles tiveram. Lógico que não volta da mesma forma, tem que fazer uma readaptação, né, pelo esforço físico. A Covid, principalmente para os que têm sintoma, deixa uma certa dificuldade, mas a gente tem trabalhado em torno disso também. Mas a gente está bem motivado, confiante, sabemos que é um confronto difícil contra uma tradicional equipe, que é o Gama, mas a gente sabe da nossa força, sabe do nosso potencial, e a gente quer muito essa classificação. Já estamos trabalhando desde ontem, pensando na formação da equipe para esse primeiro jogo, sabendo que é um confronto de 180 minutos e que a gente precisa estar atento a cada detalhe, porque quando se trata de mata-mata, a gente sabe que é diferente, não é um campeonato de regularidade mais, mas é um campeonato de inteligência, de estratégia e eliminatório. Então a gente precisa estar muito atento que o detalhe resolve nessas partidas eliminatórias, né? Agora, muito se fala da queda do time com esse problema todo. O que é que você pode passar para o torcedor a partir de domingo, que perdeu o segundo jogo ou ganhou o segundo jogo? São 2 jogos, 190 e poucos minutos, tem esses acréscimos agora. O que é que você pode falar para o torcedor, para o telespectador que está ouvindo a gente? Tranquilidade, o time vai entrar com aquela vontade toda para vencer o Gama, já que a gente jogou com o Gama nos preparativos e, se eu não estou me enganado, ganhou, né? Isso, fez um jogo amistoso com o Gama, né, venceu por 1-0, mas veja, toda a situação, as circunstâncias que aconteceram nessa primeira fase, elas foram importantes para que a equipe ganhasse força, o elenco fosse experimentado. A gente sabia desde o começo da Série D das dificuldades que a gente ia encontrar. Infelizmente, pelas dificuldades financeiras, a gente não conseguiu montar um elenco em quantidade como a gente planejava. A gente sabia das limitações que o clube tinha e a gente se esforçou muito dentro dessas limitações para buscar ações positivas e fazer com que o Goianésia conquistasse essa vaga. É óbvio que teve alguns momentos, né, nesses últimos jogos, que a equipe não conseguiu render da forma que poderia render, isso é notório, porém existe um contexto por trás disso, né, existe toda uma situação por trás disso,
A gente, infelizmente, perdeu jogadores importantíssimos na caminhada e essas percas elas foram muito sentidas, né? Repito, pela questão de quantidade de jogadores que a gente tem no elenco. Teve jogo que a gente atuou com 13, 14 jogadores apenas em condição, o restante foi para o banco só para fazer número, né? Isso não é tão externado, porque a gente tem que preservar os jogadores em relação à questão de contaminação do Covid e tudo mais. Mas o que eu posso afirmar para o torcedor é que a gente tem trabalhado muito, tem buscado muito essa evolução enquanto time, enquanto equipe. A gente tem buscado recuperar os jogadores com lesão e com Covid, e a gente ter o nosso time todo à disposição, voltar a fazer jogos com mais qualidade, para a gente tentar bater essa classificação. Mesmo diante de todas essas circunstâncias, conseguimos nos manter no G4 durante todo o campeonato. O Goianésia foi o único time do grupo que não saiu do G4 em momento nenhum da competição, conseguiu carimbar a vaga com mérito, né, porque construiu isso, e agora vem para um mata-mata, um jogo difícil, um jogo onde o adversário tem o seu favoritismo, a gente não vai negar isso, mas a gente sabe que a gente tem potencial para vencer o Gama e conseguir a classificação. O torcedor pode continuar confiando no nosso trabalho, nosso intuito é continuar fazendo bonito com a camisa do Goianésia para conseguir essa classificação para a terceira fase. Professor, obrigado pela participação, sucesso, uma semana cheia para trabalhar e que o Goianésia possa vencer domingo e jogar lá mais tranquilo em Brasília. Um abraço. Amém, abraço, forte abraço. Conversamos com o técnico Luan Carlos, técnico do Goianésia Esporte Clube.